partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia 9, nesta segunda-feira, iniciando esta semana, nós celebramos a festa do batismo do Senhor. É lembrado o momento em que João Batista derrama sobre o Senhor o batismo e desce dos céus o Espírito Santo sobre o Cristo, iniciando assim a sua missão pública. Vamos acolher o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a festa do batismo do Senhor é dia propício de nós recordarmos o nosso batismo. Recordando o nosso batismo, nós devemos tomar duas atitudes, duas ações. Primeira, a atitude de gratidão. Gratidão porque Deus nos deu a graça do batismo, gratidão também por aquela que nos batizou. Eu sempre costumo convidar as pessoas a rezar pelo padre ou pela pessoa que o batizou. Algumas pessoas foram batizadas criancinhas doentes, batizadas na maternidade, batizadas em casa enquanto estavam doentes. Reze por aquele que lhe deu a água do batismo. Reze pelo sacerdote que lhe deu a água do batismo. É a atitude de gratidão. Mas depois nós temos uma segunda atitude, uma atitude de compromisso, de comprometimento. Se hoje nós somos chamados a lembrar o nosso batismo, nós somos também chamados a lembrar as nossas promessas batismais, aquilo que foi prometido diante de Deus no dia do nosso batismo, que nós viveríamos a fé, que nós assumiríamos a nossa fé, que nós seríamos testemunhas de Cristo. Pois bem, hoje também é dia de reafirmar, reassumir esse compromisso batismal, de ser um cristão de verdade, de dar testemunho da fé, de assumir os valores que nós assumir de verdade na nossa vida, os compromissos assumidos no dia do batismo. Sempre me chama a atenção, na festa do batismo do Senhor, essas três ações que sucedem o batismo de Jesus. O céu então se abriu. Ele viu o Espírito Santo descendo e vindo pousar sobre ele, e a voz que dizia: Este é o meu Filho amado. Eu sempre costumo dizer e repetir que no dia do seu batismo, por isso a gratidão a Deus, no dia do seu batismo, o céu também se abriu. As portas da salvação se abriram para você. O batismo é a porta dos sacramentos, o batismo é a porta da igreja, mas o batismo também é porta de salvação. As portas da salvação se abriram mais diretamente para você. No dia do seu batismo, assim como no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu e veio pousar sobre você. É pelo batismo que nós somos templos do Espírito Santo. Nós nos tornamos moradas de Deus, morada do Espírito Santo. E essa graça nos foi dada no dia do nosso batismo. Por fim, no dia do seu batismo, como no dia do batismo de Jesus, essa voz também veio do céu. Eis o meu Filho amado, porque é pelo batismo que nós nos tornamos parte desta família de Deus, nos tornamos filhos no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e nós todos nos tornamos filhos adotivos, filhos no Filho. O céu se abriu para você. O Espírito Santo foi derramado, fazendo morada em seu coração. E do céu veio a voz: Tu também és meu filho, tu também és minha filha. Sejamos agradecidos, meus irmãos e minhas irmãs. E não só agradecidos, nós também somos chamados a reassumir, reafirmar esse compromisso de vivermos o nosso batismo com seriedade, com decisão, com firmeza,
como cristãos autênticos. Vamos acolher as 3 sementes. Primeira semente, versículo 17. E do céu veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. A palavra que nós vamos rezar, pedir, interceder é compromisso. Compromisso que nós devemos ter ao assumir o nosso batismo. Batismo não é somente aquela celebração naquele dia. Batismo não é somente a certidão que ficou registrada lá na secretaria da paróquia. Batismo não é só aquela fotografia que foi feita. Batismo é para ser vivido a cada dia, até o dia em que somos chamados por Deus para ir para junto dele. E a terceira semente, aquela pergunta que eu tenho que responder: como tenho vivido os meus compromissos batismais? Eu busco cumprir os mandamentos? Eu busco viver como um filho de Deus, membro da igreja? Como tenho vivido os meus compromissos batismais? Neste dia da festa do batismo do Senhor, renovo o meu convite. Reze pelo sacerdote ou pela pessoa que derramou a água do batismo sobre a sua cabeça. Reze por aquele que lhe deu a graça do batismo. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês um forte abraço. Que Deus nos fortaleça em nossa vida de fé, que o Senhor nos ajude a viver os nossos compromissos batismais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.